Boa noite a todos os internautas, boa noite a todos os presenciais. Hoje, com muita alegria, a gente começa então a segunda parte da nossa exposição sobre a Quanta Cura, corrigindo, né, a carta encíclica do Santo Padre Beato Pio IX. Eu disse que era uma bula, mas na verdade é uma encíclica. Então vamos lá de onde a gente parou, né? Hoje vai ser mais curto, mais objetivo. A gente tem live depois também, uma live vai ser muito boa, né, Thaís? Thaís, vocês verem a assiduidade da pessoa, vai estar na aula aqui, depois vai participar de uma live, e tava dando aula antes, o negócio não para aqui nesses membros, cada um melhor que o outro. E hoje então, a gente vai tratar, a gente estava naquela parte histórica, né, do processo de degeneração, de ascensão do Estado católico, depois de degeneração do mesmo, né? Então vamos lá. A gente parou na última aula falando sobre a cristandade, né? A cristandade... Opa, ali ó, deu certo atrasar um pouco, chegou bem no início. Perdi o terço, desculpa aí, gente. Então o que acontece, pessoal? Nós chegamos na cristandade, né? Na nossa breve exposição histórica, né? Muito breve, muito rápida, sem muitos aprofundamentos, mas com casos específicos muito interessantes, né, e necessários a gente entender. Então o que acontece? Lembrando que São Pio X diz, né, é tão importante a gente ter a cristandade em meta, porque São Pio X disse que ela é a inspiração dos cristãos. Ela é a meta da realidade temporal cristã, né, e inspiração, essa realidade que já existiu, então a gente vê que é possível, não é uma utopia. Então o que acontece? Vamos lá. A gente está na Europa no século XII. Vamos começar no século XII. As grandes catedrais são erigidas. A maioria dos governos, esmagadora maioria, os reis respondem ao Papa. Agora os diversos feudos começam a ser unificados. A gente viu no processo da França, que foi o primeiro, né? A gente tem o Sacro Império Romano Germânico, que é um grande império na Europa, não são só vários feudos para a Europa, tem esse grande império, tem a França se formando, nós temos vários ducados grandes na Itália, nós temos os venezianos, já tendo um ótimo comércio marítimo, já indo para o norte da África, já tendo comércio com os africanos de especiarias e outras grandes iguarias. E, como nós dissemos, nós temos os mosteiros que guardaram os ensinamentos dos gregos antigos, não só deles, mas de toda a sabedoria antiga, dos códigos jurídicos romanos. E uma curiosidade histórica interessante é que Eratóstenes, um sábio grego, já tinha descoberto que a Terra é redonda e já tinha até medido a circunferência da Terra com um alto grau de precisão, assim, super próximo do que a gente sabe hoje com os nossos aparatos tecnológicos. E isso mostra que a igreja, então, muitas pessoas falam que as pessoas achavam na Idade Média que a Terra era plana, uma tartaruga, etc. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino trata dessa questão e já explica que a Terra é redonda, etc. O pessoal lá era muito mais sábio do que hoje em dia, né? A gente vê que até nessas coisas assim, tão peculiares. E começa o século XIII, essa é a realidade da Europa. As pessoas, uma coisa muito interessante que eu recomendo a todos que conheçam a Iniciativa Condor, que é um canal no YouTube, que tem página no Facebook, eles têm cantos maravilhosos, cantos medievais, mostram a vida daquele período, mostram a alegria que eles possuíam. As pessoas não eram umas pessoas tristões, igual a gente pensa, tudo preto e branco, só trabalhava, aí vinha o senhor feudal, pegava tudo. Os impostos nem eram tão altos, igual os professores de história falam, eles tinham subsistência clara. As coisas, tanto as construções quanto as roupas, eram todas coloridas. A Iniciativa Condor postou uma coisa muito interessante, né, que mostra assim, a realidade medieval. Aí são pessoas com roupas coloridas, todos alegres, vivendo a vida, né, tinham as
tavernas que as pessoas iam, se encontravam, se alegravam. Era legal porque os grandes feitos tinham músicas tradicionais, todos cantavam juntos. E eles mostram pessoas com roupas coloridas da casa real da sua respectiva nação, né? Aí entra lá um filme medieval, aí fala assim, filtro de Hollywood, aí de repente parece todo mundo triste, com lama, assim, na maior degradação possível, né? Então, eram pessoas alegres, o ambiente era colorido, tinha muitos símbolos espalhados pelos locais, né? Os mosteiros tinham esse grande aparato científico. O aparato filosófico a gente nem precisa de falar, né? Na verdade a gente vai falar daqui a pouco, que é muito importante, não precisa sim. Mas sim, um aparato científico muito grande também. A gente vê, né, com Gregor Mendel as descobertas que ele fez a partir da botânica, que levam ao ser humano também da genética, né? Porque já tinha uma tradição ali desse grande estudo botânico. Nessas outras ciências, como eu já disse na live passada, na arquitetura, né? Os vitrais medievais nós não conseguimos reproduzir hoje em dia. Eles tinham uma tecnologia mesmo, impressionante e muito bela, né? Maravilhosa. As catedrais também. E uma coisa interessante, a gente percebe que o prédio mais alto sempre era o templo, né? Eu acho até interessante a gente falar templo, porque a igreja é a Assembleia dos Santos, né? O povo de Deus, mas do templo. Sempre porque era o mais valorizado. A gente vê que com o passar do tempo, realmente essas coisas transmitem o que a gente tem no nosso interior, né? As coisas internas, vestimenta, etc. Com o passar do tempo, os prédios da sede do governo passaram a ser os maiores, com mais destaque da cidade. A gente vê, por exemplo, Versalhes, etc. E depois os prédios comerciais, né? Hoje em dia as igrejas nem tem vez mais. Você vai lá em Belo Horizonte, as igrejas ficam afundadas diante do monte de prédio de volta, você nem consegue achar, né? Isso realmente mostra a visão da sociedade, né? Mas então vamos para o que importa para hoje. O que acontece? A vida era essa na Idade Média. A gente já deu umas pinceladas na aula passada, né? Havia muitos conflitos, porque o ser humano não deixou de ter pecado original na Idade Média, né? Existiam coisas terríveis, ainda existia certo paganismo, né? Existiam conflitos sérios entre o poder temporal, que era correto, né? Era bem ordenado ao poder atemporal, né? Mas existiam conflitos sérios, como a gente viu, por exemplo, do rei Henrique IV, que foi excomungado, queria meter o bedelho onde não devia, né? Ali nos assuntos eclesiásticos. O rei Sancho II de Portugal também foi excomungado, ele queria pegar o dízimo da igreja, administrar o dízimo da igreja. Aquela coisa que vai contra o que Bonifácio VIII ensinou na Unam Sanctam, né, dos dois gládios. O gládio temporal queria interferir no atemporal, sendo que o atemporal é bem mais importante que o temporal, né? E que o atemporal também não deve interferir no temporal. Então essa era a realidade basicamente da Idade Média. Iniciaram-se as cruzadas, né, nesse período, porque era um momento que a cristandade se via como um só povo, sabe? Embora fossem nações diferentes, se viam como um só povo. Nós somos os cristãos. Quando existia uma guerra entre cristãos, era uma tristeza tão grande, se publicava em todas as partes, né? A tristeza de cristão, derramar sangue de cristão. E eles, no início das cruzadas, se uniam para nações diferentes para entrar em guerra contra os muçulmanos que ameaçavam os cristãos, né? Só uma curiosidade também, existem registros históricos a falar, o pessoal era antissemita, né? Porque também nessa época tinham os judeus vivendo na Europa. Mas existem fatos históricos de que o povo católico, indo nas peregrinações, queriam atacar os judeus e um bispo convocou os cruzados para defender os judeus. Então essa é outra farsa histórica, assim, grave, né? Os católicos sempre até defendiam os não católicos quando era dever de justiça, né? Sempre queriam a conversão deles, mas isso não impedia de ter um zelo pela vida do próximo, né? Um amor de verdadeiro pelo próximo. E então o que acontece? Nesse período existe uma certa paz cristã, né? No século XII, porque todas as nações estão sendo cristãs, as guerras estão diminuindo muito entre si. E nos mosteiros, que era esse reduto de conhecimento que os monges davam muito, os bispos viram aquilo, quiseram transmitir para todos e ter as próprias escolas também, porque o bispo não tem jurisdição sobre o mosteiro, né? O abade, quem é o chefe dali? É o monge superior.
Os bispos, então, para também ter sua escola de conhecimento, criaram as universidades, a gente já conversou, né, na aula passada. E essas universidades, então, elas começam a trazer um conhecimento absurdo. Aí a gente entra no século XIII, o século de São Luís IX, São Francisco de Assis, de São Domingos e de São Tomás de Aquino. Ao nível, assim, a gente já vê como que era, né, a sociedade. São Bernardo de Claraval. São Bernardo, inclusive o professor Lucas Lancaster, lá dando aula no ISPA, ele falou que é muito interessante. As pessoas pecavam, mas elas não perdiam o senso de pecado, o senso de querer estar com Deus, de se entregar a Deus. E o ídolo da época, o grande astro, era São Bernardo de Claraval, que era um pregador. E o teatro, ele cessou depois das invasões bárbaras, essas coisas de arte, óbvio que elas foram sendo deixadas de lado, né? Ele volta com os padres querendo, porque o povo, grande parte era analfabeto, queria mostrar o evangelho para o povo, fazer um teatro, assim, volta o teatro. As estátuas começam a surgir com grande força nas catedrais, porque elas eram o evangelho do povo, os vitrais também, porque o povo não lia. Era uma maneira de ensinar o evangelho para o povo e para o povo experimentar aquilo, conhecer aquilo. E isso também já eleva as artes, né, etc. Então, na parte do conhecimento, nós vemos nas universidades florescer então a escolástica, né, que foi dado esse nome por causa... também São Bento, não, mas São Bento foi no início disso. Mas a irmã dele, Santa Escolástica, uma grande santa também, contemplativa, muito semelhante ao seu irmão, que é outra coisa, era machista essa época. O nome da maior filosofia católica na época mesmo foi dada em homenagem a essa santa, essa grande santa, né? Aí, falar em machismo na Idade Média, falando mais sobre a Idade Média porque é importante, porque eu não falei tão bem na última aula, porque foi muito longo, aí essa hora já estava quase acabando. Mas no livro que eu recomendei no pós-aula, recomendo de novo aqui, o de São Luís IX, feito pelo meu amigo professor Lucas Lancaster, ele explica, ele é muito bom, ele é um panorama maravilhoso da Idade Média, porque é baseado em grandes estudos do Daniel Hopes, que é um estudo mais aprofundado ainda, né, porque não foca só em São Luís, nessa época, isso a gente tem fonte primária histórica para provar, isso não é um achismo. Igual, né, os historiadores, na minha faculdade, por exemplo, eu estudava muito Eric Hobsbawm. É um historiador que, nas universidades, sim, você vê o nível dos professores universitários hoje em dia, né? Só passa um autor, não passa vários livros, faz uma síntese para os alunos, só passa um, aí dá uma aula igualzinha ao livro que ele recomendou, uma coisa assim, muito ruim. E aí esse Eric Hobsbawm, toda a história dele, ele é um comunista, ele disse que foi necessário Stalin matar tudo aquilo para a Revolução. E esse historiador super recomendado na faculdade, tudo dele praticamente é fontes secundárias, ou seja, tal autor disse isso. Essa é a base dele na história. Não é ir lá ver uma prova, por exemplo, um documento da época, uma pintura da época, algo do tipo que prova como que era o mundo ali, né? Por exemplo, hoje em dia uma prova assim, no futuro vão ser, por exemplo, novelas, séries, e isso retrata mesmo o nosso tempo, né? Isso é uma prova histórica, né? Também a gente vai ter documentos históricos, documentários, etc. Naquela época também tinha os registros do governo, registros do povo, etc. E são provas primárias, né? Aí os que nós vemos nas universidades, essas coisas, são provas secundárias, uma coisa triste. Mas as provas primárias mostram, as mulheres existiam... Eu não me lembro qual foi o acontecimento. Eu acho que foi quando o Papa foi expulso de Roma, foi para Avignon. Antes de ir para Avignon, por exemplo, foi uma duquesa que deu abrigo para ele. Uma mulher que tinha um domínio sobre um ducado, uma mulher influente, né, portanto, para dar abrigo para o Papa. São Luís IX, quando ele foi para as cruzadas, quem assumiu a França foi a sua mãe. A sua mãe foi a rainha mãe sozinha por muito tempo, após seu pai falecer, e ele não tem idade para ser rei. Então, as mulheres trabalhavam no campo junto, mas óbvio que o foco da mulher era se cuidar do lar, né, mas elas também trabalhavam ali. A gente tem Santa Edelgarda, uma grande intelectual da Idade Média. Ela até pregava também, da Idade Média. Então a realidade era um mundo maravilhoso, com os problemas, claro. Por exemplo, São Bernardo de Claraval, havia resquícios do barbarismo, né? Que era como se fosse uma luta de gladiadores que ainda existia, e ele lutava veementemente contra isso. E ele era muito mais agraciado do que essas lutas, mas ele conseguiu ir acabando com isso. Então era um mundo maravilhoso, por isso que São Pio X diz que é o ideal.
Nós aqui como católicos queríamos viver num mundo assim, né? Era um mundo maravilhoso, um mundo que corresponde ao direito natural, ou seja, em última análise, né, corresponde à realidade. Mas o que acontece? Aí a gente vai começar a entrar no declínio agora. O que acontece? Nas universidades floresceu a escolástica, né, voltando agora. E essa escolástica é uma coisa absurdamente incrível. Porque o que é a escolástica? Os monges guardaram os ensinamentos dos sábios filósofos gregos. E os monges estudavam isso porque para o cristianismo a verdade é a verdade, né? Então a gente pode adquirir conhecimento de todos os lugares e nada vai contradizer o cristianismo, porque o cristianismo é a verdade. A gente está bem seguro da verdade, a gente não tem nenhum problema em debater com nenhuma religião, nenhuma filosofia, nem nada, porque a verdade é a verdade, né? Então a sabedoria dos pagãos foi estudada e o que havia de bom, belo e verdadeiro foi sendo desenvolvido. Foi sendo desenvolvido pelos cristãos aí da época, especialmente pelo clero, né? Mas leigos também, como Pedro Abelardo, que não é bom, mas ele mostra que existiam leigos que estudavam também as altas ciências, né? E aí o que acontece? Nessa época haviam eles pegavam a sabedoria antiga dos gregos, mas também de outros orientais, e foram desenvolvendo ela. Por exemplo, Santo Agostinho, lá do ano 300 e tantos, século IV, ele seguia muito Platão. Então, desde sempre a igreja já estava interligada a esses sábios. Seguia muito Platão, etc. E essa filosofia foi sendo desenvolvida em nível absurdo, até chegar em São Tomás de Aquino, que pode ser considerado o maior filósofo de toda a história, que ele faz uma coisa que foi meio na época, na verdade, ele foi bem assim, não sei, moça, não veio uma palavra agora na mente, meio que censurado, assim, ele morreu, os escritos foram censurados pelo bispo ali do local, porque Aristóteles era, até não só por ser pagão, mas porque o pessoal era muito platonista naquela época. Mas então São Tomás de Aquino, ele pega e começa a desenvolver muito isso. E o que é a filosofia escolástica? Daqui a pouco a gente vai entrar em filosofia mesmo, é um pouco de história, né? Filosofia escolástica é bem uma coisa bem socrática, é uma coisa bem aristotélica, mais ainda. Que a escolástica, sendo desenvolvida com seu principal expoente São Tomás, sendo desenvolvida depois, né? É algo muito relacionado à filosofia grega. Em qual sentido? No sentido de que São Tomás de Aquino falava que a inteligência é a adequação do intelecto à realidade. É a adequação do intelecto à realidade. O que é isso? Então, é a sua inteligência inteligir, captar, entender o que são as coisas. Para que elas servem? Não só coisas, mas também entender elementos da psique humana, essas coisas, inteligir, compreender o que é. E é uma coisa bem, digamos assim, não é um empirismo, né, como pode parecer, mas é uma coisa bem atrelada ao concreto, bem concreta, uma coisa bem que o professor Olavo de Carvalho traz, né, que ele sempre fica falando dessa filosofia concreta, assim, algo bem tomista, porque é algo relacionado ao mundo verdadeiro, a esse mundo apalpável, e esse mundo transmite algo, e a nossa inteligência é justamente captar o que é esse algo, entender para que servem as coisas, o que são as coisas. E isso pode parecer até meio estranho falar assim, mas as filosofias modernas são exatamente o oposto, é uma abstração assim, maluca, né? A gente vê Kant falando que... Não, a gente vê pior ainda, quem começou a estudar Descartes, né? Falando que a gente não consegue... A única certeza é da nossa mente, que a gente não consegue compreender as coisas, a gente não consegue estar no mundo, né? Mas a gente já vai entrar, como a gente entrou nessa coisa, que a gente tem filósofos modernos, o próprio Leibniz, que é muito elogiado pelo Olavo, e muitos outros, que eles negam a realidade, e a gente vai entender também que o imaginário moderno nega a realidade, como se só existisse nossa mente, e eles literalmente falam que isso que a gente vê, enxerga, interage, é uma projeção da nossa mente. Ou seja, isso
é um estado psiquiátrico, é uma patologia psiquiátrica, uma neurose, né, que está lastrada em toda a sociedade moderna. Isso é caso de psiquiatra, loucura. Porque a loucura é literalmente estar fora da realidade, né? O mundo moderno é todo assim, e vamos entender então como isso aconteceu. Essa filosofia escolástica, né, compreender a realidade, isso leva a gente à abstração. O que é a abstração? A abstração, ela é literalmente um processo de separação. A nossa inteligência consegue separar coisas que no mundo concreto não tem essa possibilidade. Aí a gente entra um pouco na substância e acidente de Aristóteles. Por exemplo, alguém aqui já conseguiu ver a cor verde andando na rua? Não. Alguém já conseguiu interagir com a cor amarelo? Dando só um exemplo assim. Que acontece? Acontece o seguinte: nós temos essa capacidade, então, de separação das coisas concretas e físicas e materiais. A gente consegue ultrapassar elas. Não existe o verde, só existe nesse objeto. O verde, então, é um processo do nosso intelecto que consegue abstrair, separar, tirar algo que intrinsecamente nessa realidade material não se separa. Algo, então, que vai além da realidade concreta, né? Isso é uma das demonstrações da imaterialidade e transcendência da alma humana, porque mostra que em nós há algo além do material, algo além do físico, e a gente tem essa capacidade de interação que ultrapassa esse mundo, e que é algo que vem da nossa alma mesmo. Então, a gente parte do concreto, mas a partir do concreto a gente consegue ir se elevando para além do material. E essa era a filosofia escolástica. Essa pequena direcionamento, ele leva a coisas fantásticas, né? Por exemplo, a querela dos universais e outras coisas que vai entrando em vários outros aspectos da vida humana. Mas é basicamente que a realidade existe, né? Que a realidade é real, né? É uma coisa assim, que hoje no mundo moderno é totalmente contra. Mas então o que acontece? Essa filosofia levou a grandes descobertas. E como isso foi acabando, que a gente falou, né? Entrou em Descartes, vou falar em português, Descartes, essas coisas assim, que dominam a realidade. Isso veio da Idade Média mesmo, que foi da seguinte maneira. E iniciou na época de São Tomás de Aquino, como que foi? Antes, o conhecimento era pelo conhecimento. As pessoas aprendiam por aprender. Elas estudavam por estudar. Porque elas queriam entender a realidade, né? Entender melhor e compreender por que estão aqui, saber o que deve ser feito, o que deve agir para viver bem mesmo, né? E essa era a realidade da época. Por exemplo, os monges iam lá para amar Deus, compreender Deus e a realidade, né? As pessoas que iam estudar também, os leigos, etc., estudavam por isso, tinha uma formação absurda, né? O trivium, o quadrivium, quem quiser se interessar, pesquisa depois mais sobre isso. Se a gente vê Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, ele foi formado, deixa eu ver a hora para não... Ele foi formado assim, em geometria, astronomia, foi formado em filosofia, ciências naturais, coisas assim absurdas. Boa noite. Coisas assim muito grandes desde pequeno. Artes também, artes do belo, música, essas coisas eram uma educação normal da época. Nem todos tinham acesso, né? Não estou falando também que era uma coisa assim de louco. Mas muitos camponeses também não tinham, porque eles não tinham vocação, e quem tinha entrava para o clero e tinha acesso a isso, né? A gente viu também as universidades davam acesso, os orfanatos também ensinavam as crianças, os padres ensinavam. E na Idade Média também não era nada elitista, né? Essa análise marxista que a gente infelizmente também está entranhada no nosso imaginário. De querer botar luta de classes. Isso, a luta de classes para Marx é total, Idade Média, tudo, né? A gente vê a coisa mais ridícula, porque se eu não me engano, São Gregório VII, que foi um papa gigantesco, um santo gigantesco, reformou a igreja, acabou com problemas gigantes que existiam na época. Ele era filho de sapateiros. Então, no livro do professor Lucas Lancaster também enumera vários papas, bispos, pessoas influentes que eram assim, filho de sapateiro, filho de camponês, etc, sabe?
E aqui o que acontece? As pessoas começaram a ter muito conhecimento. As universidades tinham esse conhecimento que a gente já falou na live passada, que era o conhecimento universal, né? Mas que iam principalmente para a filosofia, que ia entender essas coisas de substância, acidente, entender a realidade, entender a parte metafísica, transcendência, como se dava isso. Aí, além da filosofia, que é o que a nossa razão consegue alcançar, vem a revelação, que é a teologia. Aí as pessoas tinham essa formação nessa coisa gigantesca. O que acontece? As universidades, antes as pessoas entravam pelo conhecimento. Começou então, muitas pessoas falsificavam que tinham na tal universidade, não tinha muita certeza. Surgiu algo que foi praticamente o fim da humanidade e da sociedade, que se chama diploma. Esse foi o grande fim da sociedade. Isso que começou a acabar com a sociedade. Por quê? Muitas pessoas agora entravam nas universidades para adquirir os diplomas. Por quê? Porque quando ele pegava o diploma de uma universidade muito boa, ele apresentava o diploma ali em outros locais e conseguia um emprego muito bom, conseguia ter uma boa subsistência. E é dessa forma, quando as pessoas não iam mais ali para adquirir o conhecimento, e aí iam exclusivamente para isso, e agora elas iam por interesses profissionais, etc., as redes sociais de ter o diploma, o ensino começou a reduzir muito a qualidade, porque eles chegavam lá, aí os alunos não tinham tanto interesse, e os professores também não, porque aí entrou, depois de uma geração, né, era essa casta, digamos assim, esse grupo que queria o diploma, aí eles estudaram menos. Aí eles sabiam menos, aí depois vem esses que também estavam mais afim do diploma e estudaram menos. E essa foi como se começou a se generalizar, né? Óbvio que tinham aqueles que queriam estudar, etc., a gente vê grandes intelectuais até hoje em dia. Mas no geral começou então as pessoas a terem esse interesse material e econômico. Leigos, né, também iam para se tornar professores universitários, tá, para ter prestígio social, porque prestígio social é uma coisa que a gente vê que acaba com o ser humano, né? Essa é uma das coisas do orgulho que também existia na Idade Média, que a gente viu nos reis e tudo mais, né? Isso existia lá e foi se alastrando. São Tomás de Aquino, na época dele que ele foi ser professor universitário, já que tinham começado os diplomas. Então, a intelectualidade foi se desfacelando, porque antes, eu nem sei muito bem explicar aqui, mas era uma coisa muito rígida, assim, muito, muito rígida, as universidades. Existiam coisas chamadas disputatio, que sim, era como um processo dialético socrático quase. Teses, por exemplo, um grupo ou em dois grupos ou dois indivíduos, eles tinham que defender determinada tese e tinham que entrar num embate de teses, um embate filosófico, para definir quem estava certo, quem não estava. Eles tinham degraus gigantes, até o Frei Manuel, remanescente de hoje em dia, estava explicando para a gente que existe, né? No final do curso, e lá antigamente era muito mais rígido, existe a sabatina do aluno, né, que vários doutores ficavam numa mesa. Prova de fogo. Prova de fogo. E o aluno ali no centro, e eles mandavam várias perguntas, sim, perguntas alto nível pro estudante, que ele tinha que saber responder, então era uma coisa muito rigorosa. E isso com o diploma começou a decair, porque as pessoas não iam querer uma coisa tão assim mais, né? Ela queria pegar o diploma, aí tudo bem passar o tempo, etc. Mas ela estava ali para pegar aquele negócio, né? Então uma coisa tão profunda não era do interesse da pessoa. E aí começou a não ser mais tanto o interesse dos professores, etc, né? E foi o início da queda. O amor pelo conhecimento pelo conhecimento foi se desfacelando, né? E também o que foi acontecendo? Vamos lá. A gente falou do orgulho, dessa coisa dos reis, isso é super importante para a queda do Ocidente, e que o Papa fala na Quas Primas, na Quanta Cura, que é o seguinte: começou então essa intelectualidade gigantesca, né? Na Idade Média, nas universidades, nos mosteiros, começou a decair um pouco por causa dessa coisa do diploma, dessa coisa também do orgulho, das pessoas quererem prestígio. E a gente entra no século XIV com uma pessoa, assim, foi avassaladora, chamada Guilherme de Ockham. Alguém aqui já ouviu falar em Guilherme de Ockham? Praticamente todo mundo, assim. O que acontece? O Guilherme de Ockham,
ele era se eu não me engano, eu acho que ele era um frade franciscano, eu acho, né? Ele era um frade franciscano. Eu sei que ele estava na formação da vida religiosa. E como eu disse, a vida religiosa ela era muito rigorosa, né? Ela era muito, assim, muito firme, muito fiel aos ensinamentos verdadeiros, a buscar uma sabedoria gigantesca, né? Contra heresias também que surgiam, então o ensino tinha que ser muito, muito bom para ir contra essas heresias, para não se cair nessas heresias, etc. E o Guilherme de Ockham, ele era um aluno que estava tentando ascender, né, na faculdade, na universidade, tinham vários períodos com várias sabatinas. E o que acontece? Ele começou a ter certas ideias filosóficas que são as seguintes. O Guilherme de Ockham, ele chegou na seguinte questão. Existiam os universais, né? O que são os universais? Isso entra na abstração que eu falei um pouco mais cedo. Nós podemos pegar e nós vemos um tigre, né? Nós vemos um tigre andando por aí e a gente está vendo aquele tigre, né? A gente não está vendo, digamos assim, tigre, o arquétipo tigre. A gente está vendo um animal se locomovendo ali, né? Rápido, ferozmente, etc. A gente depois vê um animal semelhante, a gente vê que é um pouco diferente. Mas é porque então aquele é macho, aquele é fêmea, nossa observação do real. Depois a gente vê o filhote, é diferente. Ele é diferente desses aqui, mas ele tem muitas semelhanças. Então nós vemos que, é esse bicho aí num estágio de evolução dele, né? Aí depois a gente vê vários outros dessas criaturas assim, olha, elas são todas semelhantes. Elas são praticamente iguais ao funcionamento, né? Mas tem certas diferenças individuais. Mas nós conseguimos então daí abstrair, fazer uma coisa universal que é o tigre. O tigre. E aí dessa coisa que é o tigre, a gente vê um leão. Esse animal é semelhante a esse outro, né? Eles têm semelhanças físicas, embora tenham diferenças também. Mas a gente consegue depois abstrair mais ainda e ver que é um felino, né? A gente vê um gatinho bonitinho, a gente vê, é bem diferente do leão, né? O leão é bem mais feroz, maior. E aí, nosso grande Alvin. E aí, o que acontece? A gente fez mais uma abstração em outro nível, né? O gato, ele é semelhante, ele é bem semelhante, mas ele é bem diferente, ele é bem menor, mas ele tem grandes, tem ali os seus dentes, ele tem seus sentidos aguçados, ele tem várias coisas. A gente faz essa abstração maior ainda, a gente faz essa também dos tigres com os gatos, né? A gente vê gatos, embora a gente só veja um gato concreto, um indivíduo gato, digamos assim, e a gente vê os felinos. Depois a gente consegue ver, mas também tem semelhança conosco, assim, na alimentação da mãe, etc. Vários outros animais, tem animais aquáticos. Aí a gente chega à abstração dos mamíferos. Aí depois a gente consegue dos animais contra vegetais, contra minerais, e a gente tem essa capacidade. E isso é uma coisa muito interessante, a gente já viu, né, que isso vem de algo que está além desse mundo, porque nesse mundo pelos sentidos a gente só consegue ver aquele bicho concreto, mas o nosso intelecto permite essa coisa que vai além, né? A gente consegue chegar nesse universal. A gente chega assim no livro, por exemplo. Hoje em dia, né, por exemplo, os livros têm capas muito coloridas, aí você pega um e outro, aí você percebe que é bem diferente, né? Mas esse processo mental a gente abstrai certas características concretas e chega num conceito dessa coisa com as páginas assim certinhas, que também foram feitas na Idade Média. Outra coisa interessante, que antes eram pergaminhos muito jogados, muito mal feitos, aí os frades pegaram e organizaram, costuraram de maneira assim para você ficar mais fácil, né? E aí nós chegamos essa abstração do livro, que é uma coisa que também vai além, né? Porque um livro é bem diferente do outro. A gente pega a capa lá, Márcia Tiburi contra o técnico turbomachismo, opressor mecânico. Aí a gente pega outra capa, assim, de um clássico, assim, de São Tomás de Aquino, assim, daqueles que nem tem coisa na capa, só do lado, costurado, bonito, assim. A gente vê que é uma coisa bem diferente, né? Um é uma merda, assim, o outro é super bom, né? Mas a gente vê que tem semelhanças naquilo. A gente consegue, digamos, transcender essa realidade concreta e ir para essa coisa chamada livro, né? A gente faz essa abstração que vai além da realidade material. Mas o que acontece?
vem o Guilherme de Ockham e fala, olha, a gente só consegue identificar o concreto, inclusive com o indivíduo humano, né? Só existem indivíduos. Não existe essa coisa universal do homem e tudo mais. Só existem os indivíduos, o intelecto do indivíduo captando e compreendendo essas coisas. Sendo assim, não existe essa coisa de universal. Isso está na cabeça de cada pessoa. Porque o que existe são os indivíduos concretos. O Eduardo e o Gabriel, um diferente do outro. Eles são indivíduos totalmente diferentes. Não são? Dá pra perceber, ó. Um tá com barbicha, outro não, tá com bigode, outro não. Aí ele pega e fala que essa questão dos universais é uma grande bobeira, porque isso só existe na cabeça desses animais jogados que têm intelecto. Ele fala então que essa coisa de querer ter uma... Isso chega aonde? Essa observação dessas coisas pequenas? Isso chega no ponto de falar que essa coisa de ter então uma verdade para todos, algo que seja universal, não existe, não tem os universais. Na verdade só tem os indivíduos concretos, isso é coisa da cabeça do homem. E assim, o Guilherme de Ockham, ele inaugura o relativismo então. Que ele diz que na verdade ele cria um nominalismo. Ele diz que é o nominalismo porque cada coisa tem seu nome, cada coisa é um particular separado. É como então assim, cada um tem a sua verdade, entendeu? Ele chega nessa conclusão. O Scott Hahn considera ele um dos fundadores da teologia da libertação. Sim. A ideia. Sim, do modernismo, teologia da libertação. Porque isso é uma coisa que, obviamente, igual a gente falou, vai totalmente... Isso deturpa o intelecto humano, uma violência contra a inteligência, sabe? Isso vai muito que a gente está falando da filosofia escolástica, que é uma coisa tão simples, né? Adaptação do intelecto à realidade, observar o real e agir. Ele já vai contra essa observação do real, já deturpa isso. Porque nós observamos claramente, né, que existe, digamos assim, a humanidade, né? Embora cada um seja um, nós sabemos que nós somos, digamos assim, pertencentes à mesma classe, ao mesmo ser, né? Ao mesmo ser. A verdade, tipo, é uma coisa tão burra, né? Porque, por exemplo, só uma coisa simples refuta isso. Tipo assim, a maneira, por exemplo, de reprodução do ser humano já vai contra isso. Porque embora cada um seja um indivíduo diferente, a reprodução é a mesma para todos, sabe? E embora cada um seja realmente diferente, Deus fez cada um com uma individualidade única que não se repete, todos para compreender essas coisas, e o próprio Guilherme de Ockham para criar essa teoria maluca, ele teve que usar o intelecto dele. Isso é uma coisa que todo ser humano tem. Então isso já é uma prova de um universal, né? Mas não, ele entra nessa loucura, indo contra a realidade, né? Uma coisa psiquiátrica, assim, e começa com o relativismo. Então as coisas são como nós nomeamos elas, né? Entra realmente no relativismo, no atomismo da sociedade, né? E o que acontece? Além disso, Guilherme de Ockham, ele começa a falar outra loucura, que é a seguinte: se Deus é onipotente, ele tem esse poder total, ele é onisciente, e uma coisa que ele meio que se auto-refuta, né, daqui a pouco. Se Deus é onisciente, então ele não tem relação nenhuma conosco, porque nós vivemos num mundo regido por regras e leis. Aí isso já vai contra o que a gente falado mais cedo, porque existem regras e leis para todos, assim, né? Não é o que cada um quer, o que cada um pensa, o que é para cada um. Existem regras para todos, então ele acabou de se autocontradizir, né? Uma coisa assim. E se Deus existe e é onipotente, assim, então não tem relação nenhuma conosco, porque nós temos esse mundo com regras e com essas coisas, e para Deus não existe isso. Deus é um ser totalmente diferente, ele pode tudo, ele faz o que ele quiser, não tem nenhuma regra que rege ele. Então ele é um ser totalmente voltado para a vontade, né? Que é uma faculdade humana. Quer dizer, uma faculdade da pessoa, né? Porque Deus também tem vontade, né? Deus também é pessoa, embora esteja bem além da gente. Deus é pessoa, no sentido de consciência, de intelecto, vontade. Isso é a imagem e semelhança de Deus, né? Intelecto, compreensão do que são as coisas e vontade para a gente poder agir de acordo com o intelecto, né? Infelizmente, depois a gente vai entrar nisso, talvez na terceira exposição, a modernidade inverte isso, né? A vontade
que vira a potência mais alta do ser humano e que determina as nossas ações. O intelecto é subjugado por ela. O intelecto depois é só uma mera maneira de justificar as suas ações que vêm assim, do seu interior, esses movimentos instintivos. Isso é uma coisa terrível, né? Porque as coisas começam a ser desordenadas e incorretas. Então primeiro a gente tem que ordenar nossas vontades, nossas ações, segundo o que é correto. Mas então vem o Guilherme de Ockham com essa loucura. E o que ele fala? Então Deus é esse outro ser totalmente além. A gente está no nosso mundo que está sob o jugo da razão, né? Mas ele acabou de matar a razão no nominalismo, né? Porque cada coisa é relativa a si, então, mas ele depois volta com isso, é uma loucura total. Fala, se nesse mundo tem essa coisa da razão, regras direcionadas, e Deus não tem essas regras para ele, então a fé é uma questão e a ciência é outra. E aí começa essa loucura, né? Se antes São Tomás de Aquino, a partir da observação da realidade, uma coisa que São Paulo também já falaram na própria Sagrada Escritura, consegue chegar a Deus e consegue a filosofia sem contradizer nada da teologia, uma ordenação perfeita que a gente tem que ter no nosso ser, realmente das potências mais baixas até as mais elevadas, todas confluindo para a mesma finalidade, o mesmo objetivo, corretamente. Que se estiver desordenado, por exemplo, uma coisinha aqui, a vontade está desordenada assim, aí já não consegue chegar ao objetivo, né? E aí até um pecado, né? Porque o pecado é errar o alvo. Aí de repente veio o alvo e errou. Mas antes estava tudo ordenado a chegar ali a Deus, tudo. A razão provava a Deus. Vem esse homem que ele não estudou direito, porque ele saiu da faculdade, era muito rígida, né? Era muito boa as faculdades da época. Ele saiu nesse período da faculdade, ele nem conseguiu chegar ao ápice, acho que ele nem chegou na teologia, porque ele foi expulso, porque obviamente o cara com uma mente tão burra dessa não ia conseguir passar, né, direito e adiante, assim. Mas o que aconteceu? Aí a gente entra na história dos reis e do orgulho, que a gente tinha falado agora há pouco. O Guilherme de Ockham vem com essas teorias malucas que não correspondem à realidade, ou seja, não são inteligentes, né? Porque a gente viu que inteligência é a equação do intelecto e realidade, não se adequam à experiência concreta da vida. Mas o que acontece? Essas teorias começam a fazer um certo barulho, e ele foi expulso da faculdade, mas ele começou a querer manifestar essas teorias. E como ele separou esse negócio de Deus e a ciência, ele começou a ir contra a igreja, né? Ele começou a ir contra o papado, falava de uma verdade absoluta. Ele, como um bom modernista, gente, hoje em dia relativista, começou a ir contra a igreja que prega uma verdade absoluta. E ele, como essa realidade de Deus é uma e a do homem é outra, ele começa a defender algo que também não era permitido, que é a liberdade de expressão. Isso vem com Guilherme de Ockham. A igreja não permitia a liberdade de expressão. Isso é uma coisa muito boa. Nenhuma sociedade vive sem censura. Hoje em dia a gente fala, nossa, censura, credo, é porque a gente está numa guerra entre liberalismo e progressismo, socialismo, né, que vai enchendo o Estado para manifestar as coisas. Aí a gente também vai contra a censura, porque a censura nos censura, né, o que nós estamos com a verdade, né, ela vai contra a verdade. Mas a igreja, sabiamente, na Idade Média, realmente não permitia que heresias e outras loucuras assim se alastrassem pelo bem das pessoas. Uma censura saudável. Isso. Mas havia o debate de ideias. Por exemplo, as disputátios, né, que viam teses contrárias, alguém sustentava coisa contrária e tudo bem. Mas, por exemplo, os cátaros, que pregavam que o corpo era mau, e como eu já expliquei, né, na exposição anterior, que a Inquisição veio até para proteger eles, que eles literalmente, isso é um fato histórico, eles matavam as grávidas, eles se matavam por inanição. Mas mesmo o Estado moderno censura, tipo, você não pode fazer apologia ao nazismo. Exato. É censura. Isso é uma coisa saudável, necessária para a vida em sociedade, né? Aí esse liberalismo que infelizmente também está no nosso imaginário, fala, não, censura e liberdade de expressão são bens absolutos, maravilhosos. Mas a igreja não cortava essa liberdade de expressão. Vai deixar um cátaro se alastrar por aí, para começar a matar a grávida, para as pessoas se suicidarem, as pessoas paravam de comer porque a matéria era ruim, queriam se afastar totalmente da matéria e ficavam assim, sem nada de matéria, né, querendo ficar só nisso que a gente viu que existe essa alma imaterial. Mas São Tomás de Aquino fala, né, o ser humano é corpo em ato e alma em ato, os dois em ato, assim, é um só ser, corpo é matéria e imatéria. Esse é o nosso, é assim que a gente se realiza. O corpo é uma coisa boa feita por Deus, né? Aí tem liberdade de expressão permitir, mas o Ockham vem, não tem mais verdade absoluta, a gente não acha essas coisas,
Então deixa todas as ideias aqui entrarem, se alastrarem, deixa o pessoal comentar, se quiser blasfemar também, óbvio que a igreja não permitia. Um grande santo da igreja, que é São Luís, punia com pena até de morte para alguns blasfemos assim, muito rígidos. E aí o que acontece? Ele foi alastrando essas ideias, e isso era interessante para um grupo que a gente já tinha discutido na exposição anterior, que é quem? Que eram os reis, os que tinham poder temporal. Ele consegue abrigo de um rei na Germânia, de um senhor feudal, e começa a continuar produzindo essas ideias, alastrando essas ideias, porque para o rei isso era muito bom, porque ele defendendo a liberdade de expressão, e não, fé é uma coisa ali de credulidade, não é? Porque fé, na acepção católica, é a adesão do intelecto a uma verdade revelada e que não contradiz a razão. Isso que é fé. Não é você sentir fé, não existe sentir fé, né? Simplesmente não existe isso para um católico. Infelizmente, no meio católicos, né? Ai, sentir aqui. Não, tem nada a ver. Isso não é catolicismo. Pio XII mesmo, nosso Papa recente, também fala sobre isso e tudo mais. E então, isso era benéfico para os reis, porque agora eles iam se afastando desse poder da igreja que limitava suas... por exemplo, o Santo Ambrósio. O Santo Ambrósio que converteu Santo Agostinho, não é? Então, é ele mesmo. O imperador romano, ele tinha cometido uma chacina e chegou triunfante em Milão, querendo entrar na Catedral de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio correu para a porta e barrou a entrada dele. Não permitiu. Assim, enquanto você não reparar esse crime terrível que você cometeu, você não vai entrar na minha igreja. A gente vê o poder atemporal corrigindo, admoestando, né? E como ser superior que realmente é, educando, como igreja docente, né? Que são os bispos, o clero, né? Educando, indo contra. Mas isso então, obviamente, limita o poder do rei, né? E para os reis que nutriam o pecado original e que infelizmente muitos não tinham uma vida piedosa, queriam mais poder e mais bens materiais, eles então começam a endossar essas ideias, passa a ser muito interessante para eles, passa a ser muito legal para esses reis. E aí o Guilherme de Ockham recebe esse abrigo e começa a desenvolver suas ideias. As heresias também, a gente já viu que as universidades começam a decair por causa dessa fome de bens materiais também, né, de prestígio social que começa a alastrar. Os diplomas foram criados até com uma boa intenção, para não deixar as pessoas fingirem que estavam na universidade e tudo mais, mas começam a fazer essas coisas. Por exemplo, eu mesmo, hoje em dia eu só faço faculdade por causa do diploma. Atualmente eu virei um desses com orgulho, assim, porque o ensino é tão ruim que eu me educo por fora, né? Essas coisas da exposição, tudo, eu aprendi tudo por fora. E de certa forma, até muitas coisas gratuitamente, assim. E a faculdade que eu faço particular é paga, assim, uma coisa terrível. Mas é por causa do diploma, porque hoje em dia a gente vê, não é uma... não, decaiu por causa disso. Nada a ver com o diploma, outra coisa. Não, a gente vê que hoje em dia já é assim. Se você não tiver um diploma, você não é ninguém. Por exemplo, a mídia fica atacando o professor Olavo, né? Por não ter diploma. Você não tem diploma de filosofia, você não é filósofo. Então, nossa, então Platão, vamos tirar ele, né? Ele não tinha diploma da UFMG de filosofia, né? O Olavo também não, mas é muito mais inteligente que esse povo e não fez faculdade. Hoje em dia tem essa coisa, não, preciso do diploma, etc. E aí, essas coisas foram acontecendo de tal maneira que elas culminam fortemente, começam a se desenvolver, tem outras heresias, né, que também se desenvolvem. Chega então um outro monge que causou um mal gigantesco, obviamente também incitação, inspiração de Satanás também, que é um monge que todos conhecem, que se chamava Lutero. Ele era um agostiniano, um sacerdote agostiniano. Lutero, ele tem uma história muito conturbada, porque ele já entrou para se tornar sacerdote de uma forma muito complicada. Ele entra no sacerdócio, existem histórias diversas, ambas com bons indícios de veracidade. Mas uma explica que ele entrou porque ele fez uma promessa, ele tinha muito medo de raios. Ele estava vagando, fazendo uma viagem um dia, começou uma tempestade, e de repente começaram a cair muitos raios, o raio caiu do lado dele, começou a se desesperar, pensar que ia morrer, e prometeu a Deus que se tornaria sacerdote caso não morresse ali. Isso já mostra meu apego desordenado à vida, né?
bem desordenada a vida, né? Porque na nossa vida, na hora que Deus quiser levar a gente, e o além dessa vida é muito melhor, né? Então já mostra um erro, uma coisa errada, um mal ali. E também já mostrou outro erro, que a vocação não é uma coisa assim negociável, etc. E Deus não é mal também. Ah não, Deus, eu vou ser seu escravo. Mas Lutero foi assim, já começou errado. E muitas outras histórias também dizem, que com um bom grau de veracidade, que ele assassinou em uma luta, por motivos pessoais, um amigo dele, e foi correndo pedir abrigo num convento agostiniano, e foi abrigado por eles, e começou a viver ali, porque a jurisdição dos mosteiros, dos conventos, etc., era outra do poder temporal, a igreja era muito mais poderosa. E são duas histórias com alto grau de probabilidade. Então Lutero entrou errado, mas ele era até um bom aluno, ele cursou na filosofia, teologia, essas ciências elevadas, etc. Mas ele tinha um problema muito, muito sério, que são os escrúpulos. É uma coisa que é até necessário tratar, etc. Ele era um sacerdote que, quando ele celebrava a missa, qualquer pequeno erro dele, ele voltava desde o início achando que a missa ia ser inválida e ficava numa coisa assim, porque na época era a missa tradicional, né, que era uma coisa muito bela, muito séria, tinham rúbricas a serem cumpridas, e as missas dele duravam horas, ninguém suportava isso direito, ele tinha esses certos problemas, sabe? Ele tinha problemas pessoais e de tentações mesmo, coisas que todo mundo tem, mas ele se desesperava por isso. E o Lutero, então, ele começa a desacreditar da santidade, e nas cartas pessoais dele, ali, prova histórica primária, mostra que ele começava a ser atacado por tentações, começou a ir deixando a vida de oração ser mais laxo, e começou a achar então que a santidade não era possível. Ele vivia nesse transtorno, nessa coisa louca. Ele começou a desacreditar na santidade. Ele falou, não é possível uma coisa dessas. Ele vivendo essa vida, começou a pecar, cair em pecados, não saía disso. Ele começou então a pensar, ora, não há graça, não estou vendo graça aqui na confissão. Será que meus pecados são perdoados e depois eu vou lá e peco de novo? Eu também não estou recebendo uma graça suficiente aqui para não cair de novo no pecado. Essa coisa da Eucaristia. Começa a questionar isso. E ele começa a pensar o que mantém tudo isso, essa coisa da missa. Ele também começa a pensar uma coisa muito louca, mas ele pensa assim, a missa também é o sacrifício de Jesus, e ele acreditava na presença real de Jesus. Ele fala, ora, então nós estamos machucando Jesus novamente, então a missa é uma coisa muito ruim. Ele realmente pensava isso. Ele começou a pensar, o que mantém a unidade disso tudo, né? O que justifica essas coisas dos sacramentos, etc., que ele começou a pensar que não funcionava. Ele viu, é o papado. O papado que mantém essas estruturas. O papado que mantém a unidade das missas. O papado que mantém os sacramentos, a validade dos sacramentos, né? Tem os sacerdotes que são ordenados pelo apóstolo ali, que desde nosso Senhor Jesus Cristo recebe ininterruptamente a ordenação, e o papado que confere a possibilidade de realizar esse sacrifício por causa do depósito de fé que nosso Senhor instituiu, né? Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Soprou sobre o Espírito Santo sobre os apóstolos, falaram, os pecados que vocês perdoaram serão perdoados, e eles transmitiram esse Espírito Santo para os demais. Obrigado, Patrícia. O Lutero, então, por viver essa vida, começa a viver uma vida devassa. Ele volta de castidade, começa a ter uma mulher, começa a se relacionar, começa a ter várias coisas horríveis, e admite isso nas suas cartas. Ele tem um documento histórico também, escrito pelos seus colegas, seus alunos, cartas de Lutero à mesa, que ele admitia estar em grande pecado e falava assim, depois de já ter desacreditado da santidade, ele fala, não, peque fortemente e ame a Jesus fortemente, que seus pecados serão perdoados. Falava assim, como é impossível ser santo, não tem problema, isso é tudo asneiro, isso é tudo bobeira desse papado opressor. Ele pensava isso, que
que vem colocar esse jugo sobre a gente. Isso é tudo um bando de invenção, isso é uma maldade. E aí começa o protestantismo. E o protestantismo é esse ódio ao catolicismo, aos sacramentos, né? A gente vê que os protestantes hoje não tem sacramentos, nem nada. E o Lutero, a gente vê que essa loucura que ele entra por causa de escrúpulos e o mal que ele causou à sociedade. Ele também vem com o batismo e ele mantém o sacramento do batismo. Ele acha que agora a missa, ele fala, não, isso é uma ceia do Senhor, na verdade, essas coisas que os protestantes têm até hoje. O batismo para ele não é como o catolicismo fala, que purifica o nosso interior da mancha do pecado e nos dá a graça mesmo, nos torna filhos de Deus. Ele vem e fala que, na verdade, literalmente ele fala isso, que o batismo é como se Deus colocasse uma lona ou uma neve sobre nós e disfarçasse os nossos pecados pelo mérito de Jesus. E aí a gente pode viver essa vida de pecado, mas se a gente tiver fé em Jesus, a gente declarar, não, Jesus é meu Salvador, você pode fazer o que você quiser, que você vai ser salvo. Uma coisa tão louca que é outro problema de psiquiatra, né, que a gente entra aqui. O protestantismo é de psiquiatra. Porque ele vem e fala isso, sendo que lá nas Sagradas Escrituras, né, ele começa só a Escritura, só a Sagrada Escritura. Nosso Senhor fala, basicamente Nosso Senhor fala, os que praticaram boas obras, né, vinde à minha direita, e depois fala para os outros, vou sentar para a minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nosso Senhor fala isso, nas Escrituras, não é só a Escritura, Nosso Senhor falou. Quem fez coisa ruim ali foi para lá. Aí Nosso Senhor fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Ou seja, a pessoa tem fé, não fez boas obras, não vai ser salvo. Então, Lutero, que é isso? Como assim? Não, isso faz a menor lógica. Realmente, extra ecclesia nulla salus, né? O concílio fala isso, indo contra o protestantismo, porque se uma pessoa caiu nisso, é porque ela não é cristã mais. E a gente entra no conceito que a gente tem hoje em dia, irmãos separados, são cristãos diferentes. Lógico que não. Que importa o amor. Importa o amor, isso é coisa de protestante também, né? Então, tipo assim, lógico que não, o protestante não é cristão. Somente são cristãos os católicos que vivem de acordo com a Igreja Católica, né? Eles são hereges. Eles claramente aceitam heresia, escolha, né? Vem da palavra grega escolha. Eles aceitam ali algumas coisas de Nosso Senhor e escolhem elas. Falam, não, Jesus, tá, você é Deus homem, etc. Muito legal, parabéns. Mas essa parte aqui que você falou, isso, não, só... Nem todo que falar Senhor será salvo, não. Esse é meu corpo. Né, esse é meu corpo, essa coisa aí, de coisa do corpo. Não, isso é... Uma representação, interpretação. não, você fala essas coisas, mas você tá meio confuso, sabe, Jesus? Você é Deus, não, mas, sabe... Você tá meio errado, entendeu? Eu entendo bem as coisas, eu sou Lutero, Jesus. Você tá doido? E é uma coisa que até o Olavo de Carvalho fala, é muito interessante. O Lutero, nem para ele disfarçar isso, né, para ele falar, não, recebi uma revelação divina, mas só um sujeito no meio do nada resolveu falar, e tanta gente seguiu ele. A igreja tem essa coisa que nosso Senhor falou, tu és Pedro, sobre te edificar a minha igreja, essa coisa dos apóstolos e tudo mais, por isso que dá legitimidade para os seus atos, para os concílios que determinaram as palavras das Sagradas Escrituras, né? Ele não tinha nada disso, sujeitos eu falar isso, obviamente nada a ver. E outra coisa, eles vêm no seu pensamento falando que, uma coisa muito interessante, mais filosófica, que o pecado original, ele também destruiu a razão do homem. Então a razão do homem é intrinsecamente deturpada e suja, maculada. Intrinsecamente. O catolicismo fala que não, nós somos maculados pelo pecado original, causando más tendências, mas nós ainda temos o intelecto que nos dá a possibilidade, né, natural de reconhecer a verdade, o bom, o belo, o verdadeiro e ir atrás disso. Né? Para eles não, para eles sim, não. É por isso que é só a escritura, essas coisas. Não, você só tem que seguir a credulidade, não é mais fé, a adesão do intelecto, né, o intelecto trabalhando. Não. Basta acreditar, uma coisa assim. E o que isso acontece? Mas, se o seu intelecto está intrinsecamente errado, que o Lutero falava, os protestantes falavam, como então que você reconhece que as Sagradas Escrituras são a verdade? E você está certo disso e que é isso mesmo? Então
Não faz sentido, então você está no completo caos. Então, nessa visão protestante, tudo é possível, tudo é certo, verdadeiro e real, e nada é real, nada é verdadeiro e possível. Então você já se perdeu, você está no inferno, você está destruído, perdido no mundo, jogado no espaço. É uma coisa que não faz sentido em nenhum aspecto, nenhum ponto de vista. Mas, o que o Lutero também fala? Ele foi contra o papado por causa dessas coisas. Olha só, os reis viram, olha, esse papa, ele tem terras, ele interfere aqui, a gente quer pegar o dinheiro da igreja, o dízimo ele não deixa, mas comunga e o povo fica com raiva. A gente aderir nessa tese, a gente vai ter muito mais poder, muito mais relevância. E isso que aconteceu na Germânia também, do Guilherme de Ockham. O Lutero era um grande admirador de Guilherme de Ockham. O Lutero então vem com esse negócio, não, a fé é individual, aí começa com essas loucuras dele, assim, ele fala interpretação livre, né, que os protestantes falam, porque por causa dessa loucura dele, queria interpretar do jeito dele para ele poder se justificar, né. Aí ele pega e fala essa coisa da interpretação livre, então a fé vira algo individual, não é mais o corpo místico de Cristo que nós nos integramos, né, comunhão dos santos. Mas como a fé é uma coisa individual assim, nós precisamos da tutela do rei, para o rei nos ordenar, nos organizar, para a gente conseguir sobreviver e continuar a nossa vida, né? Talvez ele tenha feito só para agradar algum príncipe aí, mas ele começa a falar isso. Então, para ele, o rei vira o chefe da igreja para permitir que as pessoas tenham uma vida assim, material e continuem com sua livre interpretação do seu jeito. Uma coisa bem liberal, né, que a gente pensa. Não, a gente precisa só dessa certa ordenzinha aqui, cada um pensa como quiser, né? É quase isso, mais ou menos isso que o Lutero tem. E os reis começam a aderir isso. E o Lutero teve uma revolta de camponeses no reino. O Lutero vira meio que uma autoridade espiritual ali. Ele começa a arranjar uma mulher. Acho que ele terminou com a mulher, umas coisas assim. Ele legitimou um rei, porque ele dá essa autoridade tão grande ao príncipe, né, que você é organizador dessa igreja, dessa coisa. Você pode, então, dizimar essa revolta. Ele matou, se eu não me engano, de uma vez, porque ele falou para o príncipe fazer isso mesmo, mais de 100 mil camponeses. Quem? Lutero, ele falou para o príncipe fazer isso. Então, coisa que a igreja católica nunca fazia igual, eu expliquei. Foi uma mentira protestante que começou a disseminar que a Inquisição era uma coisa ruim, etc. E eles mesmos mataram tudo isso, e a igreja católica, em séculos de Inquisição, não matou nem nada perto disso. E os que morreram era porque era uma pena de morte mesmo, que foram poucos. Tipo que tem nos Estados Unidos e coisas do tipo, pena de morte num caso gigante, que assim, não tem como mais deixar. Então, a gente vê que os reis começam a legitimar isso e amar isso e trazer para si. Mas a gente também vê que isso causa essa ideia caótica, né? Você fica num mundo caótico, e isso que legitima então o protestantismo, permite toda a loucura do mundo moderno, de ideologia de gênero e tudo mais. Tudo isso é graças ao Lutero. Porque agora com ele vem essa concepção de que a razão nossa toda é destruída, que as coisas são do jeito que a gente interpreta, com Guilherme de Ockham, né? Não existe essa verdade absoluta, coisas tão claras. Aí que começa mesmo a desgraça, assim. E os reis vão aderindo a isso. E antes, e na verdade em conjunto, vem o anglicanismo, né? Que o rei também, é uma prova clara do que eu estou falando, o rei pegou, falou assim, não, eu quero abandonar essa minha mulher legítima, porque não está sendo do meu caprichozinho, vou arranjar outra mulher, fazer do meu jeito. A igreja, não, o que é isso? Você prometeu cuidar dela, amar dela, uma coisa muito séria isso. Isso é uma coisa muito séria, você não pode julgar isso fora, abandonar uma pessoa, né, uma dignidade absurda. Aí ele pegou e falou assim, então beleza, agora eu sou meu papa, então, vamos fazer as coisas assim. Abandonou a mulher, abandonou várias mulheres na loucura dele, né? Porque quando um pontinho que você sai de perto da doutrina correta e de Deus, você é destruído em tudo depois, tudo. E aí o Henrique VIII faz isso, matou muitas das mulheres, prendeu elas nessa loucura de ter o filho homem, e Deus não concedeu para ele, né? Justamente que esse sujeito aí meio que deve ser até um castigo, assim, né? Ele não teve um filho homem, teve várias mulheres, tentou dar um ar de legitimidade, teve um casamento, né? Ele tava lá no 8º e muitas até vivas, assim, vai ter um casamento? Não, né? Aí começa o protestantismo inglês, né? O anglicanismo. E aí os reis então começam nessa loucura, começam a separar a igreja. Aí entra a ideia de liberdade de expressão que o
o Papa vai comentar, né, que na exposição que vem a gente vai entrar mesmo na Quanta Cura. Antes a gente vai terminar o panorama histórico com as revoluções liberais, Revolução Francesa, Iluminista, Industrial, etc., né? Mas isso então é o pontapé inicial do relativismo e começa as mazelas tanto da esfera atemporal, que leva muitas almas para o inferno, né, que é o pior, quanto da esfera temporal, né, que começa a se apartar da igreja, começa a viver em loucuras, né, e etc. Esse foi então o início do fim, digamos assim, né? Quando chegou no seu apogeu, na grande intelectualidade, nas grandes obras dos governos católicos, né? Nesse grande mundo de grandes e vários santos, de população piedosa, aí começa com o protestantismo, antes com esse negócio, com essa liberdade de expressão, essas coisas que são condenadas pela igreja, e isso é o motor principal da revolução, começada por Satanás, perpetuada por essas mentes que quiseram renegar a Deus, não confiaram na graça, né? E isso é um dos piores problemas no mundo moderno que o Papa trata tão bem na Quanta Cura. Então por hoje é só, foi mais rápido. Obrigado, pessoal.